Olá, queridos! O resultado das duas pregações de Jeremias no Vale do Inom e no Templo em Jerusalém desanimaria qualquer pregador da atualidade. Ele levou uma surra e passou a noite amarrado a um tronco, e é sobre isso que nós falaremos na nossa reflexão de hoje. Entre aqueles que ouviram Jeremias profetizar no pátio do templo, estava Pazur, que era o superintendente da casa do Senhor. Ele era assistente do sumo sacerdote e chefe da segurança do templo. Pazur tinha autoridade para colocar na prisão os falsos profetas e qualquer um que causasse perturbação no templo. Aparentemente, ele não estava presente quando Jeremias apresentou o seu sermão dramático sobre o pote quebrado no Vale do Inom, mas o que ele ouviu dele no pátio do templo não o agradou nem um pouco. Por isso, ele submeteu o profeta a uma dolorosa desgraça pública, mandando açoitá-lo e amarrá-lo no tronco no portão superior de Benjamim. O tronco ficava em um local bastante visível, o que acrescentava vergonha e dor ao sofredor. Imagine você como Jeremias se sentiu diante daquela situação tão vergonhosa. Mas naquela noite, Deus veio ao encontro de Jeremias naquele tronco e lhe deu uma mensagem que deveria ser entregue a Pazur. No dia seguinte, quando Pazur mandou tirar Jeremias do tronco, Jeremias lhe entregou a mensagem de Deus. Corajosamente começou dizendo que Deus havia mudado o nome de Pazur para Magor-Missabib, que significava terror por todos os lados. Em seguida, disse claramente a ele que a destruição certamente viria e ele estaria, em algum sentido, no centro dela. Toda a nação de Judá seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Disse ainda que a posição de Pazur como sacerdote e governador-chefe não o ajudaria. Ele e sua família seriam levados cativos para a Babilônia, onde morreriam e seriam sepultados. Para um judeu, ser enterrado fora da sua própria terra era uma forma de juízo, pois as terras gentias eram consideradas impuras. Jeremias disse ainda que Pazur e seus amigos haviam pregado mentiras usando o nome de Deus e tinham incentivado a idolatria na casa do Senhor. Não deram ouvidos à mensagem de Deus e por isso morreriam todos na Babilônia. Na seção dos versículos 7 a 18, Jeremias registra seu lamento e em uma mistura tipicamente humana de angústia e alegria, de oração e desespero, de louvor e de perplexidade. No entanto, Jeremias viveu acima das suas variações de humor e fez a vontade de Deus, apesar dos seus sentimentos. Nessa expressão honesta das suas mais profundas emoções, o profeta lidou com 3 assuntos importantes. O primeiro deles foi o chamado de Deus. Quando os servos de Deus se encontram em dificuldades por terem sido fiéis ao seu chamado, com frequência são tentados a questionar seu ministério e a reconsiderar sua vocação. Nesses momentos, o melhor a fazer é conversar com Deus e abrir o coração para Ele. Muitas vezes foi observado que as dúvidas de Jeremias nunca foram expressas em público. Por fora, ele era um profeta firme e inflexível do Senhor. Mas quando estava sozinho com Deus, as tensões da sua posição eram reveladas. Jeremias sentiu como se Deus o tivesse induzido a aceitar o ministério de profeta. Ele usou uma linguagem forte para se expressar, mas essa era uma conversa particular entre ele e Deus. Quando recapitulamos o relato do chamado de Jeremias, não encontramos evidência de que Deus o tenha induzido. O Senhor deixou bem claro que haveria tempos muito difíceis. Porém, se Jeremias confiasse no Senhor, ele faria dele uma cidade fortificada e um muro de bronze diante dos seus inimigos. Depois de dizer a Deus como se sentia, Jeremias resolveu deixar de ser profeta. Decidiu calar-se e nunca mais mencionar o nome do Senhor para pessoa alguma. Mas isso não funcionou, pois a mensagem de Deus era como um fogo ardendo no seu coração e nos seus ossos.
O fogo da ira divina contra o pecado do povo queimava tão ferozmente dentro dele que ele não podia deixar de retomar seu ministério como profeta de Deus. Falar a palavra de Deus às vezes traz sofrimento, mas não falar traz um sofrimento ainda maior. Paulo entendeu isso quando disse: "Ai de mim, se eu não pregar o evangelho." O segundo assunto importante que Jeremias lidou foi seus perigos diários. Uma vez resolvida a questão do seu chamado, Jeremias concentrou-se então nos seus inimigos. A fé não ignora os problemas, mas os encara com honestidade e busca ajuda em Deus para resolvê-los. O humor de Jeremias oscilava entre a coragem de buscar vingança e a alegria na adoração. Ao recordar a promessa que Deus havia lhe dado quando o chamou para profetizar, ele confiou que o Senhor estaria com ele e que lidaria devidamente com os seus inimigos. Depois de entregar sua causa ao Senhor, Jeremias encontrou motivos de sobra para cantar, pois o Senhor carregaria seus fardos e o ajudaria nas suas batalhas. Mas a euforia de Jeremias não durou muito. Com uma rapidez surpreendente, ele voltou a cair na tristeza e na depressão e precisou lidar com o terceiro assunto importante, o seu desespero profundo. E então ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Os pais judeus se alegravam com o nascimento de um filho para perpetuar o nome da família e ser capaz de sustentá-los na sua velhice. Mas não era o que Jeremias pensava. O mensageiro que anunciava o nascimento de um filho esperava uma recompensa por tão boa notícia, mas Jeremias desejou que o mensageiro do nascimento dele fosse destruído como Sodoma e Gomorra. A pergunta "por que sair do ventre materno?" era fácil de responder. Ele havia nascido porque Deus tinha um propósito especial para a sua vida e o criou para que pudesse cumpri-lo. Deus não comete erros quando chama seus servos e devemos cuidar para não questionar a sua sabedoria. Todos nós temos períodos de desânimo em que sentimos que estamos prestes a desistir, mas é nesses momentos que devemos olhar para além dos nossos sentimentos e das circunstâncias e ver a grandeza e a sabedoria de Deus. Como Raymond Edman costumava dizer aos seus alunos, é sempre cedo demais para desistir. Com certeza. Houve um propósito de Deus em inserir aqui esta sessão de tristeza imediatamente após a sessão de fé e triunfo. Foi para mostrar que confiar em Deus não tornou tudo fácil ou triunfante para Jeremias. A batalha permanecia e a confiança em Deus tinha que ser constante e diária. Todo esse lamento do profeta mostra que há pecado no melhor dos homens. Mostra quão fracos, tolos e pecadores todos nós somos. Na continuação da história, vemos que Jeremias lutou vitoriosamente contra tudo que se opôs ao seu compromisso com Deus. De acordo com os estudiosos, há uma grande lacuna entre este capítulo, capítulo 20, e o próximo capítulo do livro de Jeremias, algo em torno de 20 anos, quando então Jeremias proferiu 3 profecias importantes sobre as quais nós iremos refletir no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!